Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, sejam da paz de Cristo, tudo bem? Sou José Maurício, bem-vindo ao meu canal e mais uma vez estamos aqui para falar de assuntos relevantes, importantes, assuntos que a gente traz porque temos a indicação dos inscritos, dos cooperadores, dos colaboradores, e hoje o nosso tema é sobre prosperidade. O que é prosperidade? O que é bíblico e o que não é? Deus ama mais aos pobres do que aos ricos? Deus não gosta de ricos? E se eu ficar rico eu vou perder a salvação? Qual a relação que tem a ver com prosperidade, graça e fé? Por que os judeus são tão prósperos, mesmo não reconhecendo Jesus como o Messias deles? Por que os judeus têm a metade do PIB mundial e mesmo assim, cada vez mais, são mais prósperos? Vão para o inferno por causa disso? O que a Bíblia diz nos últimos dias sobre o povo de Israel, os filhos de Abraão? E por que nós, que estamos enxertados na figueira, na videira, que estamos enxertados em Israel por parte de Cristo, não temos essas riquezas? É propósito de Deus que sejamos ricos ou não? Deus quer que todos sejam pobres porque assim asseguramos a nossa salvação e não temos o perigo de ir para o inferno por causa do dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males? É isso mesmo? Mas Jesus, olha, confrontou Satanás, porque Satanás queria dar poder, queria dar tudo para ele, e ele confrontou. Qual o contexto há nisso? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, por aí só a gente já entende que rico não vai para o céu. Vamos entender isso muito mais? Erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Espere aí alguns segundos, eu já volto. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Filipenses aqui no capítulo 4, a partir do 4 até o 7. Vamos entender o que é prosperidade. Primeiro conceito que temos que entender: prosperidade não significa riqueza, não significa acúmulo de bens. A igreja evangélica, infelizmente, por uma questão de herança pietista, uma herança que está no Brasil, que está no DNA dos nossos indígenas, dos nossos negros e daqueles portugueses que vieram pobres para cá, essa herança pietista que é inserida naquele contexto de que quem tem dinheiro vai para o inferno, como se verdadeiramente a graça pudesse só salvar aos pobres e não a pessoas ricas. O problema não é o dinheiro, o problema é o que faz a pessoa com o dinheiro. O dinheiro você precisa ser dono dele, ele não pode ser seu dono. Jesus condena pessoas que infelizmente têm o seu coração no dinheiro. Nós vemos na questão do jovem rico, do encontro do mancebo rico, e Jesus deixa bem claro ao final do seu discurso, quando o jovem rico sai triste, quando Jesus aconselha ele a vender seus bens e distribuir para os pobres, aquilo que Zaqueu fez voluntariamente, e Jesus olha para os discípulos e diz: quão difícil é para um rico. Ele não diz, é impossível um rico entrar no reino de Deus. Ele diz, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Vamos entender que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Essa é a realidade. Nós vamos compreender que o problema não está nos bens, mas está aqui. E a maioria de nós, cristãos, não tem cabeça para ter bens, não tem cabeça para ser próspero. Quantos obreiros, quantos homens de Deus começaram bem no ministério, com humildade, com alegria, com serviço, cresceram, ficaram mega, ficaram grandes, famosos. O que acontece hoje? Não tem mais serviço, serve-se a si próprios. E isso é o ego que toma conta deles. Nesse aspecto, todos nós precisamos passar pelo deserto de Cristo, para que sejamos tentados em algum momento, para ver se nós não vamos nos curvar às riquezas desse mundo, se nós vamos ser arrogantes de transformar pedras em pães, ou simplesmente querer demonstrar poder.
O problema do cristão não é o dinheiro, o problema do cristão é o cristão. Se você pensar que o judeu é o povo mais rico da face da terra em proporcionalidade de população, em proporcionalidade de território, você vai entender que há algumas coisas que precisamos aprender. O que eu preciso aprender? Nós vamos entender agora alguns pontos importantes. Primeiro aspecto que nós temos que aprender para chegarmos à prosperidade de Deus. Lembrando que prosperidade não significa riqueza. Prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Prosperidade é alegria, paz. Prosperidade é saúde. Prosperidade é você estar bem com Deus, com o próximo. Prosperidade é você ter satisfação, havendo que comer, vestir e calçar, que haja contentamento. Prosperidade é você desejar algo e conseguir, sem lágrimas, sem choro, sem dor. Essa história de que o crente só consegue quando ele geme e chora, desculpe, isso é uma doutrina entranhada no nosso DNA, pietista, que entrou na igreja evangélica. Na verdade, precisamos compreender esses aspectos. São passos interessantes, importantes, mentais e espirituais, para que possamos ter uma vida alegre. Agora, por que eu tenho que ser próspero, pastor? Porque, querido, a melhor coisa que tem é você entrar na casa de Deus para adorá-lo, e não para chorar miséria, pitangas, necessidades. A melhor coisa que tem é você dormir em paz, porque você sabe que você vai pagar sua conta de luz, sua água, seu telefone, sua fatura do cartão de crédito. Né? Ficar, meu Deus do céu, oh Jesus, provê agora. Isso não é vida. Quem adora a Jesus verdadeiramente, em espírito e em verdade, como Jesus fala para a mulher samaritana lá em João 4, quem? A gente entra, a maioria dos cristãos entra, porque eu falo isso porque eu já fui assim. Entrar na igreja e não pensando em Jesus, mas pensando no boleto que vai vencer na segunda, a conta que vai vencer na terça, o que tem que pagar na quarta. Ou seja, eu não venho para adorar a Deus, eu venho para querer que Ele, ou pedir a Ele, que me dê a provisão financeira. Por N motivos, mas um dentre deles é: eu rejeito a prosperidade, porque colocaram na minha cabecinha que toda pessoa que tem uma vida próspera, que toda pessoa que tem algum dinheiro guardado, que toda pessoa que sabe administrar sua vida financeira, ela vai perder a salvação. E isso não é uma verdade. Tire isso da sua cabeça. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória na sua herança e nos santos. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, 4 e 5, depois eu pulei para o 16 e fui até o 19. O que Paulo está dizendo aqui ao povo de Éfeso, a carta da batalha espiritual, né, que todos gostam de usar como tal, Paulo está falando das riquezas da glória em Cristo. É claro que ele não está falando de ouro, nem prata, ele está falando de riquezas no âmbito geral. A segunda coisa que vamos ter que aprender é que nós temos heranças em Deus, heranças no plural. Temos heranças espirituais e temos heranças materiais. O problema é que o pietismo que nós herdamos nos leva só para as heranças espirituais. E isso é um desequilíbrio espiritual. Você precisa acolher primeiro, é claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é o que Jesus fala lá em Mateus. Mas também nós precisamos ter aquilo que Deus prometeu para nós. Desde Abraão, há uma promessa para aqueles que são filhos deste patriarca, tanto os filhos do genético, o DNA, como aqueles que foram enxertados na figueira, na videira, aqueles que estão junto com ele. Vamos compreender uma coisa: nós temos heranças materiais também para buscarmos. É claro que não precisamos exigir isso de Deus, mas precisamos entender como buscar isso na terceira, na quarta e na quinta dimensão. A terceira dimensão onde estamos, a quarta e a quinta é a chamada sobrenatural para nós.
Infelizmente, o sistema eclesiástico religioso doutrinário nos leva a esse maniqueísmo, a essa coisa maquiavélica de ou você é pobre e é cheio do poder de Deus, ou você tem dinheiro e está afastado do Senhor. São extremismos e a gente não tem equilíbrio nessa vida espiritual. E é necessário que alcancemos equilíbrio. Dá para você ser homem de Deus, dá para você ter as riquezas de Deus e dá para você também ter uma vida próspera e abençoada. Ah, mas Jesus falou, não andeis com alforje, não andeis com bolsa. Jesus era o homem mais rico da terra. Ele não precisava botar dinheiro no bolso. Jesus não precisava ter conta bancária, porque quando Jesus queria, ele multiplicava pão e peixe. Quando ele queria, transformava água em vinho. Quando ele queria, ele trazia um cardume enorme de peixe, mais de 100 peixes grandes para os apóstolos. Quando ele queria, ele fazia o que ele quisesse. Jesus montou num jumento que nunca foi montado. Jesus não precisava comprar e obter nada. No dia que eu e você tivermos a mesma proporção de poder, materialização da quarta e da quinta dimensão de Jesus, realmente não precisaremos de cartão de crédito, não precisaremos de conta bancária, não precisaremos de nada disso. Mas enquanto não chegamos a isso, infelizmente, queridos, a nossa vida ela é espiritual, ela é psicológica e material, ou seja, física, biológica. E não tem como você viver nessa terra, a não ser que você seja um eremita, alguém isolado, um profeta do deserto. Mas se você vive em sociedade, se você tem mulher, tem marido, tem filho, tem pai, tem mãe, você vai precisar sim do sistema monetário. Você só não pode ser servo dele. Entenda uma coisa. Primeiro, você precisa quebrar essa sua herança contra a prosperidade. Segundo, você tem que comandar o dinheiro na sua vida. O dinheiro não pode mandar em você. Você precisa comandar aquilo que Deus te dá. Se você conseguir comandar, você vai longe. Mas se aquilo que Deus te deu comanda você, infelizmente, você vai se perder. E é por isso que a maioria de nós não tem. Não é porque é pecado, é porque nós não sabemos comandar as heranças de Deus. Elas não se manifestam, não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque Deus sabe que a maioria de nós não está preparado para ter as heranças. A maioria de nós não sabe utilizar as heranças. Tem gente que, vou utilizar uma analogia aqui, tem gente que tem um Fusquinha. Se der um Corsa 4 portas com vidro elétrico e ar-condicionado, acabou, ele nunca mais busca Deus. Você entende então por que a riqueza não se manifesta? Por que a prosperidade não se manifesta? Não porque você vai ser maldito com dinheiro, não, mas porque você não sabe administrar. Porque nós, infelizmente, não recebemos herança de pai e mãe nessa questão de vida material. Nascemos com necessidade, somos levados a correr atrás para sobreviver. E quando na verdade nós não somos sobreviventes, nós temos vida em abundância. E precisamos, em nome de Jesus, tomar posse disso. Eu comando aquilo que vem à minha mão e não deixo aquilo que vem à minha mão me colocar na mão de si próprio. Ou seja, eu comando meu dinheiro não me comanda. O meu coração não está no que eu tenho, o meu coração está em quem eu sou em Cristo Jesus. Terceiro passo, e aquilo que eu julgo mais importante. Algumas coisas que temos que aprender com Abraão, o patriarca judeu, o patriarca dos hebreus. Primeiro, Abraão tinha uma coisa chamada fidelidade. Mostrou-se fiel a Deus em todo o tempo. Sabe, essa coisa do Isaac foi o ponto-chave da vida de Abraão. Diferente dessas campanhas de igreja, dê seu Isaac, sai disso. Isso é malandragem, isso é pilantragem. Tá? Só existe um Abraão que pediu só um Isaac uma vez só. Para com isso. Não cai nessa não, que isso aí não convence o coração de Deus. São atitudes, aspectos, essências nossas que fazem com que sejamos prósperos e abençoados diante do Senhor. Não é envelope de isso, envelope de campanha que vai fazer de você uma pessoa próspera. Sai disso, isso é enganação, isso é coisa para pegar trouxa e botar no bolso. E muitos, infelizmente, hoje não são dizimistas, não são ofertantes, o assunto não é esse, mas não são nas suas igrejas por causa desses maus exemplos e porque também, infelizmente, não é mente muquirana. Todo muquirana vai perecer, vai viver, vai morrer muquirana, porque nasceu para ser muquirana, não quer ser educado para ser uma pessoa próspera, e ele entende que tudo isso é uma bobagem, é uma pilantragem, põe todo mundo raso, coloca todo mundo no mesmo pacote. Mas vamos lá. O que eu aprendo com Abraão? Primeiro, ele tem fidelidade. Fidelidade a quem? Primeiro a Deus, fidelidade à sua consciência, fidelidade aos amigos. 2, Abraão sabe fazer amizade, Abraão sabe fazer pacto. Ele cola com Manre, Aner e Escol. 3, amigos que estão no deserto, que tem grande propriedade, que tem servos, que tudo. E Abraão também é rico. O que ele faz? Ele cola com eles. E ele tem o quê? A generosidade. Ele paga um aluguel para ficar ali. Ele abre mão das suas coisas porque ele está trocando.
Cristão tem que ter fidelidade com Deus. Você quer ser próspero? Seja fiel aos princípios espirituais. 2, colhe com gente que vai te abençoar e abençoe. Tem gente que só gosta de ganhar presente, mas não dá presente. Ou seja, eu gosto de perfume, eu gosto de Bulgari, eu gosto de Carolina Herrera, eu gosto de Prada. Que maravilha, só perfume de 500, 600, 700 reais. Na hora que eu vou dar um presente, eu dou Jequiti. Meu filho, você não vai ser próspero nunca. Você não vai crescer nunca, porque a sua mentalidade é de muquirana, não correia. Quem assistiu aquela novela antiga lá, você é um tio Patinhas, um mão de vaca. Crente mão de vaca, infelizmente, não ganha bons presentes, porque ele é muquira. Sabe, faz aquela ceia de Natal, aí tem gente que traz pernil, o outro traz Chester, o outro traz só coisa boa. Aí vem o muquira com um cachinho de uva, umas ameixazinhas, uma maçãzinha. Não, porque eu tô de dieta, eu tô assim controlando. Mas ele vai entrar na rabanada, ele vai entrar no Chester, ele vai entrar na Coca-Cola, no Guaraná, e as frutinhas dele ficaram lá. Isso é muquiranice. Seja fiel, mas também seja generoso, seja liberal. Pessoas liberais vão longe. Sabe por quê? A riqueza não é uma questão de retenção, a riqueza é uma questão de fluxo. Quem tem fluxo, ou seja, quem é aquela pessoa que abençoa vidas, aquela pessoa que é generosa, aquela pessoa que é liberal, ela vai longe. Abraão foi liberal em todo o tempo. Ele criou seu sobrinho Ló como se fosse seu filho. E quando o sobrinho quis sair de perto dele, ele falou, tudo bem, filho, vá, escolha onde você quer ir. Direita, eu vou para a esquerda. Esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, é uma pessoa que não briga por pouco. Você precisa aprender a ser generoso. Mas os judeus são mão de vaca, por favor. Apague essa mentalidade, apague essa coisa de que o judeu é mão de vaca. Não, o judeu não é mão de vaca. Ele passou durante milhares de anos processos, infelizmente, de extrativismo da sua riqueza. Desde os tempos de Babilônia até fechando com Hitler, os judeus foram roubados, saqueados, assassinados. Então eles trazem em si uma cultura, isso é genético, isso é uma memória genética, isso é uma memória que traz dentro deles de geração em geração, de guardar. Mas quando é preciso, e quando eles se reúnem para fazer um hospital israelita, uma universidade, eles doam 300, 400, 500 mil, 1 milhão. Você acha que a maioria dos bancos, as ações, os acionistas dos maiores bancos do mundo estão entre quem? Judeus e árabes. Hollywood. Vamos compreender uma coisa, Europa. Os semitas, é bíblico, é uma herança dos filhos de Noé. Os semitas são os que detêm as tendas dos semitas. Nós moramos nas tendas dos semitas. Mas isso vem com fidelidade, vem com generosidade, isso vem com liberalidade. Nós não somos liberais, aprendemos a sempre ser malandros. Desculpe o palavreado, o brasileiro é o que dá o jeitinho, é a malandragem. Não faz isso. Se você quer chegar a um nível de prosperidade, seja verdadeiramente próspero aqui primeiro. Plante na vida das pessoas. O homem não se engane, aquilo que ele plantar, certamente ele colherá. Eu colho muito porque eu, quando dou presente, eu dou o melhor que eu posso. Quando eu quero dar algo a alguém, não dou nada velho, não dou nada cascorento. Se a minha camisa não estiver nova para dar, eu compro uma nova e dou. Ah, mas o senhor tem dinheiro. Quem disse? Não, eu sou tão abençoado porque eu não retenho, eu sou fluxo. O que vem à minha mão eu divido com missionários, eu divido com pessoas mais humildes. Hoje eu posso dizer que eu não vivo de igreja, eu tenho uma empresa. Hoje eu tenho uma editora, eu tenho estúdio, eu tenho um canal no YouTube. Pastor, mas eu construí e aprendi a ser generoso, a ser liberal, a ser fiel. São coisas que a gente precisa aprender a ter e a reconhecer que falta em nós. E eu não estou falando de dízimo e oferta, não. Estou falando principalmente com pessoas, principalmente com o próximo. Tem gente que tem tanto, mas não divide, não dá, não empresta e prefere estragar, mas não doa. Aprenda isso. Prosperidade é um conceito que está na sua mente. E biblicamente você tem direito a ser próspero. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o apego, é o amor, é a muquiranice. O que vai levar o homem ao inferno é ele querer servir a Deus e as riquezas. É ele querer servir a Mamon e a Deus. Não dá para servir. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Ele suprirá as nossas necessidades em glória. Presta atenção, necessidade e glória. Olha, Deus suprirá as nossas necessidades em glória. Minha prata, meu é o ouro. Olha o que Deus diz já no Antigo Testamento aos nossos queridos irmãos judeus. Compreendamos isso.
A prosperidade está na sua porta. Não é pecado você ter posses, ter bens. Pecado é você ser escravo deles. Não é pecado você ter boa casa, bom carro. Pecado é você olhar para o seu irmão e ver que ele está precisando de alimento e você fingir que não está vendo, tendo a condição de ajudá-lo. Não é pecado ser rico se a sua mente está preparada para isso. A maioria não está. Pecado é a riqueza te afastar de Deus. Não é pecado você ser uma pessoa grandiosa. Pecado é você se perder no caminho do crescimento. Não é pecado você possuir boas roupas, boa casa, bom carro, jantar, almoçar em algum lugar. Pecado é você viver de maneira frívola, vazia, postando selfie no Facebook, no Instagram para todo mundo saber. Isso é pecado. Entenda, Deus nos chamou para sermos prósperos tanto quanto os judeus. Mas nós precisamos mudar nossa mentalidade, parar de demonizar a prosperidade, ser fiel àquilo que Deus colocou ao nosso redor, ter generosidade, liberalidade, ser uma pessoa que não está apegada a bens materiais, muito pelo contrário, ser uma pessoa que seja liberal, abençoando aos outros. Se você é fluxo, se passa por você e abençoa outros, pode esperar, a prosperidade virá sobre você. Mas se você é retentor, pode esperar, essa água parada vai apodrecer e você vai estar sempre em necessidade. Que Deus possa abençoar você, prosperar a sua vida, não demonize a prosperidade, cuidado. Se você não está pronto para ter, diga: Deus, prepara o meu coração, porque eu não quero ir para a igreja para ficar preocupado com a conta de luz, com a conta de água, com o boleto. Eu não quero comprar e não pagar. Eu não quero ter nome sujo na praça. Eu não quero estar, ó Deus, sem crédito. Eu não quero, ó Deus, ser aquela pessoa que está sempre com necessidade, sempre no ciclo de oração ou nas orações pedindo para Deus abrir portas. A oração chave é essa. Eu não quero ser o malandro, porque se tem um malandro no altar pedindo envelope dourado, branco, rosa, azul, porque tem um malandro também sentado querendo cortar caminho e não tem no reino espiritual atalho. O reino espiritual é uma construção e você vai ter que entrar pelo caminho, pela verdade, pela vida que é Jesus. A Bíblia está aqui para te ensinar a ser próspero conforme o conceito de Deus. Cuidado com os conceitos de alguns líderes de algumas denominações. Isso não é prosperidade, isso é malandragem. E isso sim pode te levar ao inferno. Isso sim é pecado. Deus te abençoe. Nós vamos ainda falar e vamos deixar gravado aqui para botar no canal um tema bem polêmico. Dentro disso, dízimos e ofertas. É bíblico? É da lei? Não é? Aguarde aí que a gente está voltando e vai chegar com esse assunto daqui a pouco, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima. Curta esse vídeo se você gostou. Deixe o seu like, assine as notificações, tá? Seja um inscrito e também seja um parceiro do canal. Deus abençoe sua vida, a sua família. Seja próspero no Senhor Jesus, aquele que nos dá a cada dia o que comer, o que vestir e o que calçar com excelência e fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém.